Bom, beleza, então. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar agora e vamos começar a criar nossas classes. Eu já vou começar dando um conceito aqui para vocês de voltado na orientação a objetos, que é muito utilizado, porém muita gente acaba não conseguindo nem aprender isso ao longo do curso, né? Então eu vou mostrar o seguinte. Eu vou criar aqui uma pastinha scripts. Tá? E eu vou criar o meu primeiro script. Qual é a ideia? Tá? Qual é a ideia? Eu vou criar aqui. Eu vou criar aqui primeiro as minhas classes fundamentais, minhas classes básicas, que vai ser personagem e editora. Então, basicamente, eu vou ter uma editora que vai ter uma lista de personagens e eu vou ter um personagem. Tá? Então, vamos lá. Eu vou criar primeiro a... Tanto faz a ordem nesse caso que eu só estou criando a classe. Tá? Então, eu vou criar a editora e eu vou criar o personagem. Eu vou criar esses dois. Perfeito. Aí eu vou chegar aqui, vou abrir meu personagem e eu vou programar ele. Eu vou programar o personagem aqui. Bom, o meu personagem ele vai ser uma classe que não é uma classe que eu vou utilizar em scripts, tá? Então ela não é uma classe que vai ter essa estrutura completinha aqui, ó. Ela não precisa disso. Ela é uma classe simples, tá? Então essa classe aqui é a classe que eu vou usar, tá? Então classe personagem. Então basicamente a minha classe personagem ela vai ter... Eu vou colocar tudo que é atributo público, tá? Eu sei que não é o capsulamento correto, mas vou colocar tudo público aqui. Public, string, nome do personagem, public, é tudo string. String, a imagem do personagem, quer dizer, qual é a imagem que aparece lá, e também public string, qual é o nome do meu arquivo de áudio, tá? Então são basicamente três campos: nome, imagem e áudio, certo? Para a editora vai ser mais simples ainda. Para a editora vai ser mais simples ainda. Eu vou ter um nome, que é o nome da editora, e eu vou ter uma lista de personagens, que vão ser os personagens da minha editora. Tá? E era isso. O que eu vou fazer aqui? Bom, não sei se preciso fazer isso, é uma questão de opção, mas se vocês quiserem eu gosto, tá? Apesar de não ser muito, né, recomendado dependendo do caso, mas no meu caso aqui eu vou fazer. O que eu vou fazer é o seguinte, quando eu tiver o meu construtor editor aqui, tá? Eu vou inicializar meus personagens. Eu vou inicializar minha lista. Isso aqui me facilita a vida depois. Tá, tá bem, então. Estou com o Java na cabeça. Ó, pronto. Então o que eu fiz aqui foi só criar minha editora, criar minha lista, e eu já dou um new na minha lista eu já inicializo a minha lista quando eu instanciar o meu objeto. Tá? Isso aqui já me ajuda a eu não ter que lembrar de fazer essa linha quando eu estiver montando a minha editora. Tá? Eu parto do ponto que toda vez que eu for criar uma editora, eu já vou meter um personagem dentro. Basicamente é isso. Tá? Então tá aqui, editora pronta, personagem tá pronto também, e até então é uma classe comum, é uma classe bem simples, né? Não tem nenhuma novidade aqui. Tá? Então a novidade ela vai vir agora. Então aqui nesse caso são classes convencionais, para eu usar elas eu dou um new e etc. Tá? Então vamos supor agora, eu vou criar um outro script aqui. Eu acho que eu vou criar um script
que eu vou chamar ele... Só dar um tempinho aqui que ele deu uma travadinha. Tá, vou renomear ele. Eu vou chamar esse script de... inicial script, que é o script que eu vou chamar na minha tela inicial, tá? Ó, inicial script. Tá? Esse script aqui, o que eu vou fazer? Ele vai ser um script que eu vou utilizar lá naquela minha primeira tela. Quando eu carregar o meu projeto, o meu aplicativo, eu já vou carregar esse script, tá? Então o objetivo desse script é eu criar já meus objetos que eu vou usar nas minhas cenas. Então seria tipo uma carga inicial, tá? Então aqui, qual é a ideia? A ideia que eu quero utilizar aqui é que aqui eu já... Ficar ruim, né, a qualidade. É que aqui eu já que eu vou carregar toda estrutura de objetos que eu vou usar nas cenas, tá? Então aqui eu já vou carregar toda a estrutura de objetos, eu poderia fazer isso vindo no banco de dados, eu podia carregar à medida que eu precisasse, blá blá blá, eu vou carregar aqui, tá? Então a minha sugestão aqui, eu vou carregar tudo na minha cena inicial e vou usando à medida que eu quiser, tá? A parte ruim é que eu dou a carga direta, mas como a minha estrutura é pequena, não tem problema não, tá? E eu não vou em banco de dados nem coisa nenhuma. Então eu vou criar a minha estrutura de objetos. Essa minha estrutura de objetos, ela vai ser uma estrutura a partir dos personagens, indo para a editora e depois vai ter um negocinho diferente, tá? Então eu vou começar criando meu personagens. Personagens, Magneto é igual a new personagem. Então eu vou criar meus dois primeiros personagens aqui. Tá, eu vou criar um Magneto, que vai ter o nome, que vai ser muito criativamente Magneto. Magneto é bom, vai ser Magneto. E o arquivo de áudio dele e o arquivo de imagem, ele tem o mesmo nome, Magneto. Tá? E importante que aqui tu não vai colocar a extensão, se é JPG, se é MP3, isso aqui não importa para o Unity, tá? Ele vai suprimir essa extensão na hora de buscar esse conteúdo, tá? Então eu já criei um Magneto, vou criar os outros todos. Então eu já criei um Magneto, vou criar o Hulk. Então, para a estrutura que vocês forem fazer, vocês vão ter que criar as classes bonitinho, para depois poder... A super vai ser complicado. Tem que cuidar das palavras também. Aqui eu vou colocando alguma coisa, né? Aqui eu vou colocar o outro, que é o Lex Luthor. Então eu vou fazer aqui. Mesmo a estrutura sendo simples, dá um certo trabalhinho. Tá? É assim mesmo. Que pouco importa, na verdade, só tem que carregar o arquivo certo. E aqui a gente tem que cuidar nesse famoso Ctrl+C, Ctrl+V, que acaba acontecendo de se enganar e esquecer de trocar algum e dar problema, comigo acontece direto. Né? Tem que evitar esquecer de trocar algum desses campos quando a gente copia e cola, tá? Mas tá ok, ó. Olha só, criei os 4 personagens, agora eu vou colocar cada personagem na sua editora correta, tá? Então eu vou criar DC, DC ponto nome, e DC ponto personagens
.add. Então agora aqui eu adiciono os dois personagens que são da DC, que são o Lex Luthor, desses dois, e que são... Opa! Um é o Lex Luthor e o outro é o Superman. Isso aí. Agora eu vou criar outra editora, e essa outra editora vai ser a Marvel. Essa outra editora é o mesmo princípio. Tá? Então até aqui é orientação objeto simples, eu estou simplesmente montando a minha estrutura de objetos e lista. Tá? Estou só fazendo isso. Então até aqui não tem muita novidade e, além disso, não é algo que vai resolver o nosso problema, tá? Ó, eu estou aí com os elementos da minha cena, ó. É a minha cena inicial, então essa cena eu vou carregar ela quando eu carregar a minha cena inicial. A gente pode fazer um teste, se for interessante, ó, de dar um debug aqui, né? Eu posso, por exemplo, ó, dizer, só para ver se está tudo certinho, ó, eu posso escrever aqui o nome da minha editora, da minha DC, numa linha, e o nome da minha editora Marvel na outra. Só para conferir se deu tudo certo. Com certeza deve, né? Vai ter dado sim. Então eu vou colocar dois debugs aqui, só para a gente ver isso aí funcionando. Tá? Então eu criei um inicial script e coloquei aí as informações relacionadas à personagem editora, e por enquanto estou escrevendo aí no console o nome de cada uma das editoras, tá? Então, o que ele está reclamando? Bom, eu não sei. Mas então eu estou aqui, voltei para cá. Ué, está dizendo que personagem não contém uma definição de nome. Ué? Tá rateando isso sim. Vamos dar um build aqui. Compilar tudo. Vamos ver. Acho que agora vai. Vamos ver aqui. Sei lá. Bom, eu vou abrir a minha cena inicial, que é a minha cena que eu vou utilizar como a minha cena principal, na verdade, né, que é a cena que vai começar no projeto. E aqui no Event System eu vou adicionar o script que eu acabei de criar. Então, eu vou adicionar o script que eu acabei de criar. Scripts, inicial script, tá? Então esse script aqui é um script que vai rodar quando o meu aplicativo estiver rodando, meu programa. Tá? Então vamos botar para rodar e ver o que acontece. Tá ali, ó, DC Marvel aparecendo no console bem direitinho, ó. Então significa que a gente conseguiu fazer, tá? Conseguiu criar as minhas editoras dentro da minha cena inicial, tá perfeito. Então eu peguei o script, coloquei no Event System e quando eu botei para carregar, ele já carregou a minha cena direitinho. O único detalhe aqui é o seguinte agora. Agora que vem o detalhe diferente que eu vou usar, tá? Por quê? Eu preciso utilizar a DC, a Marvel, nas minhas outras cenas, né? Então não adianta só eu ter ele carregado aqui. Quando eu clicar em editora, ele tem que carregar a DC e a Marvel aqui. DC e Marvel que eu criei os objetos dentro da minha cena principal. E da mesma forma, quando eu entrar em personagens cena, ele também tem que carregar os personagens da DC ou da Marvel, dependendo do meu clique, nessa cena aqui. Então, aquela estrutura de objetos ela tem que ficar disponível em todas as minhas cenas. E como é que eu faço isso? Esse é um ponto. Tá? A forma como eu vou fazer isso
é utilizando uma classe estática. Tá? Para quem nunca viu classe estática, é uma classe onde eu posso criar os meus métodos, né, os meus atributos, só que na hora que eu vou utilizar ela, eu não preciso instanciar a minha classe. Eu não tenho instâncias daquela classe. O que eu tenho é utilização dos atributos e métodos dela, mas eu não crio novos objetos, novas ocorrências daquela classe. Tá? Ela é uma classe que, a grosso modo, que eu utilizo ela, mas que eu não consigo instanciar. Não consigo criar novos objetos. Ela é sempre aqueles valores que eu for definindo para ela. Tá? É diferente de uma classe convencional. Tá? Então, a gente vê isso várias vezes. Né? Deixa eu abrir aqui o meu script inicial. Um exemplo de classe estática é o debug.log. Né? O debug, né, ele é uma classe que eu não preciso dar um new nele para usar o log. Né? Então, a gente já usa isso. Reparem, o debug tem até a corzinha da classe aqui. Então o debug.log é um exemplo de uma classe. O debug é um exemplo de uma classe estática. Eu não preciso dar um new no debug para usar ele. Eu simplesmente venho aqui, dou um debug, ponto, e eu estou com meus métodos, meus atributos, todos eles disponíveis aqui. Tá? Então, a gente vai fazer o que agora? Então, a gente vai criar uma classe estática também, mesmo estilo do debug. Porque assim como eu posso utilizar a minha classe debug em todos os meus scripts, eu quero utilizar a minha classe que vai guardar toda essa estrutura em todos os meus scripts. Tá? Então um recurso para isso é através de uma classe estática. Tá? Isso é muito importante. A gente vai usar bastante isso. Então eu vou criar uma nova classe e essa classe eu vou ter que dar um nome, que eu não sei qual. Uma classe que eu vou chamar de, sei lá, deixa eu ver aqui, uma classe eu vou renomear tá um pouco complicado, vamos lá, eu vou chamar de elementos, meio esquisito, tá? Mas eu vou dizer que são os elementos do meu projeto. Elementos pode ser qualquer coisa, tá? Então eu vou criar uma classe elementos. Essa classe não tem new, tá? Não tem o construtor, porque eu não vou usar. Ele é uma classe estática, como eu comentei. Para dizer que é estática, eu boto static e eu faço o mesmo para os meus atributos aqui, tá? Então, o que eu vou ter nos meus elementos? Tá? Primeira coisa, eu vou ter uma lista de categorias. Desculpa, categorias não. Uma lista de editoras. Eu vou ter uma lista de editoras definida aqui. E a outra coisa que eu vou ter, que aí vocês vão... Bom, essa outra coisa acho que eu vou fazer depois, para não complicar. Deixa assim por enquanto, tá? Então, eu vou criar aqui uma lista de editoras. Tá? Basicamente, eu vou fazer isso por enquanto, tá? Então, para que eu estou fazendo isso? É porque agora eu vou associar aos meus elementos aqui as minhas editoras, de modo que quando eu trocar de cena, isso aqui vai estar disponível. Então a grande jogada dessa classe estática, de novo, é que eu vou definir ela na inicial e ela vai estar disponível em todas as minhas cenas. Então, basicamente, o que eu estou criando, essa estrutura de elementos, é para que todo mundo consiga ver. Todas as cenas consigam ver. Certo? Então eu criei elementos que só tem, por enquanto, uma lista de editoras. Beleza. Então agora lá no inicial script, eu vou fazer o seguinte. Elementos ponto editoras, aí aqui eu vou dar um new, tá? Eu não dou new na classe estática, mas na estrutura, ok, tá? Eu vou criar um new list editora, tá? Que ele botou a importação inline aqui, não precisava, mas ele botou, eu deixei.
Tá, então ele criou aqui a minha lista de editoras. Tá? E aqui eu vou agora adicionar as editoras à minha listagem de elementos. Elementos.editoras.add, mesma coisa que eu fiz para personagem, só que agora eu vou fazer em termos de editoras. Tá? Eu vou adicionar então aqui a Marvel e vou adicionar aqui a DC. Tá? O que vai ser legal agora, que vocês vão poder observar, tá? É que eu vou criar aqui agora o meu método. Está em português, tá? Vou criar aqui o meu método trocar cena. Eu vou criar aqui o meu método trocar cena. E esse método trocar cena, eu vou simplesmente ler a próxima cena, que vai ser editora cena. Tá? Então, basicamente, eu vou fazer isso. Quando eu clicar no meu botão, eu vou para a cena da editora. Tá? Vamos dar uma olhadinha se isso aqui vai funcionar. Criei minha classe estática, coloquei minhas editoras dentro, vamos ver se isso aqui vai dar certo. Só aguardar um pouquinho, vamos ver se vai dar certo. Tá, o que dá certo, o que seria o dar certo agora seria simplesmente, quer dizer, não vai dar certo coisa nenhuma porque eu não botei um clique, né? Mas o dar certo agora seria basicamente ele ir para outra cena, né? Então vamos lá. Eu não estou enxergando. Ou não salvei. Tá, trocar cena, fica mais bonitinho. Tá, vamos ver aqui, ó. Vamos de novo. Meu Deus, o computador está muito devagar. Vamos ver aqui. Mas que coisa, ele não tá pegando, por quê?
E não tá pegando, não tô entendendo por quê. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu acho que é porque ele tá rateando em algum ponto aqui. Eu tenho que... O que ele não tá aparecendo aqui? Fazer via programação se ele tá incomodando. Dá um pause aqui rapidinho, só para ver o que foi. O que tinha faltado ali, cortei rapidinho, né? O que tinha faltado ali era, aqui era botar um void, um public, tá? Então, com relação, dei uma cortada ali porque tinha faltado isso. Né? Então, eu tinha para cima da editora, coloco um public antes para poder exibir este método na hora que eu for fazer a referência no meu projeto. Tá? Então, eu vou vir aqui agora e aqui no meu botão iniciar, eu vou vir aqui, deixa eu deixar como estava, que eu estava fazendo um teste. Eu vou no meu botão iniciar aqui, e aí eu vou num clique, arrasto o meu Event System para cá. Isso a gente vai fazer nessa tela inicial, isso aqui a gente vai fazer nessa tela inicial, mas depois a gente não vai fazer mais, tá? Fazer isso de forma visual. Porque nesse caso, ok, né? Eu vou clicar no iniciar, ele vai fazer o que tem que fazer, e isso nunca vai mudar. Agora, a partir da segunda cena, isso já muda, ok? Então só vamos ver se funciona este clique do botão, e aí na próxima videoaula a gente vai fazer a parte dinâmica, que é para isso que a gente está aqui, tá? Ó, vou clicar em iniciar. Ele não achou o editor, é porque eu botei no plural. Então aqui é editoras. Vou fazer de novo. Pronto, caímos na editoras. Certo? Então assim, para a gente arredondar essa videoaula que já está ficando grande, a gente chega até aqui. Na próxima videoaula agora a gente vai pegar as informações dos meus elementos e vamos popular isso aqui dinamicamente, que é o principal aí dessa série, tá bem? É isso.